expectativa para essa partida de logo mais, Vincenzo? Vamos lá, TT. Atlético definido para encarar o Fortaleza hoje, 8 horas da noite, lá na Arena da Baixada. O jogo importa muito pro Furacão, que é pelo menos tirar um pouquinho dessa vantagem do Flamengo. O sexto colocado, são 4 pontos de vantagem nesse momento do sexto Flamengo. Tem um jogo a menos, é verdade, tem 53 pontos pro sétimo Atlético. O próximo time que tem os 32 jogos do Atlético é o Atlético Mineiro, com os mesmos 53 pontos. Então o Atlético precisa vencer o Fortaleza dentro de sua casa para tentar encostar de volta na briga pela Copa Libertadores, pela vaga na Copa Libertadores de 2024. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Wesley Carvalho e o Eric, volante do Atlético, que projetam essa partida, tratam a partida como se fosse uma final. Mas primeiro, informações da escalação do Atlético. Tinha uma opção que o Wesley Carvalho queria levar a campo, uma opção um pouquinho mais diferente do que o habitual, até pelo grande número de desfalques. Teria Bento no gol, Coelho na lateral direita, o Matheus Felipe e o Thiago Heleno no miolo de zaga e o Canóbio na lateral esquerda. 3 volantes, Hugo Moura, Fernandinho e Eric. 2 meias em Bruno Zapelli, Vitor Bueno e o Rômulo na frente. Bastante gente brincou, um esquema árvore de Natal, né? O 4-3-2-1. Então, brincaram com isso. Mesmo assim, no dia de hoje, aí ocorreram algumas mudanças pela fisiologia, pelo desgaste físico dos atletas. Alguns jogadores, na verdade, o Bruno Zapelli, aliás, será poupado de começar essa partida. O Atlético muda um pouco a ideia de escalação para a partida de hoje. O time que vai a campo hoje à noite contra o Fortaleza tem Bento no gol, o Eric será o lateral direito do Atlético, o Thiago Heleno e o Matheus Felipe no miolo zaga foi mantido, e o Vinícius Cauê vai ser o lateral esquerdo do Furacão na partida. Dupla de volantes com Alex Santana e Fernandinho. E aí 3 meio-campistas, Vitor Bueno como 10, Tomás Coelho aberto pelo lado direito, Canóbio aberto pelo lado esquerdo, e aí o Rômulo é mantido como referência do ataque, como camisa 9 do Atlético. Coisas que tem que ser ressaltadas nessa escalação. O Matheus Felipe não entra em campo há 3 meses e 13 dias. Na partida contra o Cruzeiro, 3-3 na Arena da Baixada, foi a última vez em que ele esteve em campo pelo Atlético. E não inicia uma partida, não entra em campo mesmo. Ele não foi utilizado pelo Wesley Carvalho nesse período de 3 meses e 13 dias. O Atlético que perde o Lucas Esquivel, o Kaká e o Kaique Rocha para essa partida, 3 jogadores que vinham sendo utilizados como zagueiros no Furacão. Então sobrou apenas o Matheus Felipe para essa função. O Atlético que vai ter no banco o Marcão, do Sub-17, e o Lucas Beleze, também da base do Atlético, o Sub-20, que volta a ser relacionado, não vinha sendo relacionado, volta a ser relacionado. A última vez que compôs o banco de reservas foi contra o Bragantino na Arena da Baixada. O Alex Santana ainda sente dores no adutor, ainda se recupera dessas dores que tiraram ele da partida contra o Corinthians há 2 rodadas. Então o Alex Santana deve ser titular do Atlético, aí fica à disposição mesmo não estando 100%, e o Hugo Moura perde a vaga nesse meio campo. Então Fernandinho continua em campo, Tomás Coelho e Canóbio são adiantados no Atlético, eram alas, a ideia seria de utilizar eles como laterais em determinado momento, mas agora serão adiantados pelo técnico Wesley Carvalho, serão pontas, né? Jogarão nas suas posições de origem, mas com lados invertidos. Canóbio chega no Atlético como ponta direita, vai jogar na ponta esquerda. Coelho chega no Atlético como ponta esquerda, vai jogar na ponta direita. E aí o Rômulo será o atacante do Furacão. Rômulo que não marca um gol há 6 meses pelo Atlético. O último gol dele na vitória do Furacão contra o Libertad do Paraguai pela Copa Libertadores da América. Ele que desde então entrou em campo apenas 13 vezes pelo Atlético. Então em 6 meses de temporada jogou 13 dos 34 jogos do Furacão nesse período. Se dá 34% dos jogos, é muito pouco. Sofreu com lesão, é verdade, mas mesmo assim vai receber a chance na partida de hoje contra o Fortaleza. Então esse é o provável Atlético. Abro para os comentários de vocês aí na bancada, do torcedor, no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente ouve um pouquinho mais do Wesley Carvalho e do volante Eric, que projetam essa partida. Gostaram do time? Eu imaginei que ele não ia mudar o esquema, né? A maneira de jogar, talvez deslocando ali o Hugo Moura para fazer um terceiro zagueiro, né? Para dar essa força de marcação, mas ele opta por tirar o Zapelli e colocar o Alex Santana
no meio, né? Que eu acho que é justamente essa ideia de tentar trazer uma segurança defensiva pro Atlético, já que ele não vai ter zagueiros suficientes para poder montar ali a linha com 3 zagueiros. E assim, claro, a gente dá os palpites aqui, né? Pensando em algo mais lógico, mas é o Wesley que tá observando lá no treino, né, Dal? Que às vezes é aquela questão de rendimento do jogador também, né? Tem que ser. E assim, querendo ou não, o Eric, apesar de eu não gostar dessa mudança de esquema, dessa mudança de posicionamento do Eric, o Eric já jogou muito como lateral direito, né? Quando o Eric chega no Atlético, ele joga praticamente sempre de lateral direito, né? Só que ele é o jogador mais consistente que tem no meio de campo do Atlético. Ele é o volante que pisa na área, né? O cara que... Eu acho que o Atlético perde um pouco aí nessa questão, porque o Eric é um finalizador do jogo aéreo, né? Ele é um cara que ele faz bem aquela infiltração com a jogada pelo corredor. E ele sendo o cara do corredor, o Atlético acho que vai perder essa jogada, né? Porque Alex Santana não tem essa característica. O Alex Santana dá mais força de marcação, ao meu ver. Claro, tem a questão de arriscar de fora da área ali, mas assim, é diferente do Zapelli, né? Eu acho que assim, o Alex Santana ele tem mais a chegada, só que daí você perde na minha opinião, você perde a força de marcação do Eric, colocando o Alex Santana, né? Criatividade do Zapelli também se perde. Criatividade nem se compara. Mas você tem um pouco mais de chegada também, né? Apesar de que o Eric é um cara que pisa muito na área, talvez o Eric, ele pisa muito na área na força, né? Na explosão, né? Porque ele é um cara que ele consegue atacar bem espaço, ele chega pra cabecear, ele aparece, ele sempre é muito oportunista. E o Alex, ele dá mais qualidade nessa chegada à área, né? Porque ele consegue construir mais, né? O Alex, ele é um volante muito mais construtor, né? O Eric é um volante mais completo, né? O cara que sabe marcar muito bem, que pode jogar de primeiro volante, de segundo volante, pode jogar até como terceiro homem, né? Que só no futebol brasileiro existe essa palavra, terceiro homem no meio de campo, mas o Eric faz muito gol, né? Só que o Alex Santana, ele precisa melhorar um pouquinho o rendimento dele também, porque nos últimos jogos o Alex tem decepcionado um tanto. O Alex Santana é um cara assim de segundo tempo, né? Pois mas tem alguns jogador jogos que assim, ele entra, ele rende, tem alguns jogos que não, né? E talvez nessa estratégia de você colocar o Eric ali como lateral, e aí você vai ter Canóbio e Coelho também, né? Que dão essa explosão pelos lados do campo. Pode ser que o Atlético crie mais por ali, pra fazer a bola chegar no Rômulo, né? O Christian ainda não tá 100% em forma, né, Vintinhas? Porque ele já voltou contra o Palmeiras, né? Ele poderia ser aproveitado também, mas me parece que a forma física é que não vai colocá-lo desde o início, né? Ainda não tá 100%, viu, Linha? Mas me surpreendeu no jogo contra o Palmeiras. Pareceu bem inteiro, pelo menos fisicamente, na partida. Claro, sendo no teste do ouro, na visão que a gente tem do jogo. Mas ainda não tá 100%. O Christian não, até por isso não é titular, mas é opção pro segundo tempo, como é o Bruno Zapelli. Vamos ouvir o Wesley Carvalho? O ouvinte vai se lembrar, o torcedor vai se lembrar, vocês também vão. O Wesley Carvalho falava no início do turno com o Atlético, na partida contra o Cuiabá, que abriu, que fechou, na verdade, o primeiro turno. Falava em 20 finais, depois 19 finais, 18 finais, 17 finais. Voltou a falar em final. Vai tratar a partida contra o Fortaleza como uma grande final. Vamos ouvir o técnico Wesley Carvalho. Temos que manter nossas expectativas, né, e continuar acreditando. Para isso nós temos que fazer desse jogo uma grande final. Precisamos do apoio de todos, torcida, dos atletas, em várias situações para poder montar uma equipe para poder ir para esse jogo, tendo em vista que eu tenho alguns desfalques. Mas assim, estamos todos imbuídos e dedicados nesse empenho para poder fazer com que isso aconteça, que nós possamos ter aí esses 3 pontos dentro de casa. Daí o Wesley Carvalho então menciona que precisa do apoio da torcida. O Alexandre Matos falou no início da semana, na verdade no sábado, depois da derrota do Atlético para o Palmeiras em Barueri, pediu o apoio da torcida, falou: ou a gente se abraça nesse momento, não vai dar nada certo. O Wesley Carvalho volta então a pedir o apoio da torcida nesse momento da temporada do Atlético. Outro que projetou essa partida é o volante Eric. Ele disse que o Atlético precisa fazer os pontos que tem dentro de sua casa. Um jogo muito importante pra gente. Se a gente
tem nossas pretensões a classificação para a Libertadores. É de suma importância que a gente consiga somar 3 pontos dentro de casa, diante do nosso torcedor, que sempre nos apoia, nos impulsiona. E então é entrar concentrado para que a gente possa conquistar essa vitória, respeitando o nosso adversário, mas a gente precisa fazer valer o nosso mando de campo. Aí o Eric, então, fazer valer um mando de campo, coisa que o Atlético, pelo menos na sequência recente, não tem conseguido tanto assim. Empatou contra o São Paulo no último jogo que teve dentro da Arena da Baixada, quase tomou um empate contra o América, venceu por 3-2, mas sofreu bastante no segundo tempo, numa pressão do América, que é o lanterna do campeonato. E aí um jogo antes, o antepenúltimo jogo que o Atlético jogou na Arena da Baixada contra o Bragantino, 1-1 também, o Atlético não conseguiu sair com a vitória. Então, dos últimos 9 pontos que o Atlético podia conquistar na Arena da Baixada, apenas 5 pontos conquistados. Claro, não é um aproveitamento ruim, mas não é um aproveitamento do Atlético na Arena da Baixada, que historicamente sempre conquistou muitos pontos dentro de casa. O Furacão vai precisar fazer esses pontos para ainda sonhar com uma vaga na Copa Libertadores de 2024, viu? Antes de vocês comentarem, tem a participação aqui da torcida atleticana. O Luciano Schwartz, poupar o Zapelli é brincadeira, já não tem jogadores e o Wesley poupa? Concordam? Justamente por isso que tem que poupar. Porque é melhor você poupar o Zapelli nesse jogo e ter o restante do campeonato. Se ele tá sendo poupado, é porque o nível de CK dele deve estar muito alto. Tem algum motivo, porque ele está provavelmente próximo de uma lesão, caso ele jogue. Então é justamente por isso que ele vai ser poupado. Ele deveria ter sido poupado já num dos jogos que foi em São Paulo, que daí né? Não conseguiu. Porque foi citado isso depois do jogo, inclusive, que ele e o Vitor Bueno estavam muito desgastados pela sequência, porque eles vinham jogando os 90 minutos o tempo todo, né? Tanto que eles foram os dois substituídos, acho que contra o São Paulo aqui, né? Sim, os dois saíram no segundo tempo. Tem o risco de perder mais um jogador, né? Porque o Atlético já perdeu um monte de jogador, mas também tem aquela expectativa que depois da data FIFA pode ser que o Atlético tenha alguns retornos, né? E eu acho que pelo andar da carruagem, pelo que a gente viu, né? A lesão do Pablo não é simples, né? Pode ser que ele nem volte. Acho que não. Talvez o Vitor Roque pode voltar a ajudar o Atlético nessa reta final. Acredito que ele seria uma peça importantíssima ali, né? Se o Atlético mantiver boas chances de conseguir a vaga na Libertadores. É um jogador decisivo, enfim, independentemente do 100%, do ritmo, enfim, se ele conseguir uma boa recuperação física, é um jogador que vai com certeza agregar o Atlético. Então, é uma semana difícil pro Atlético, né? Porque tem jogo hoje, aí tem jogo no sábado, né? O Atlético joga de novo, e aí domingo. Depois tem a pausa. Domingo, Coxa, é verdade, sábado, Coxa e domingo Atlético. Então tem que ter esse cuidado pra não perder mais ninguém por um longo tempo, porque não tem mais um mês de campeonato. E o Atlético, como o Vinicius trouxe ontem os dados, né, das lesões e tal, é muito difícil, porque o Atlético tem perdido vários jogadores muito importantes por lesões musculares, né? E daí você arriscar perder o Zapelli agora, faltando 6 jogos, é um risco muito grande. Então é melhor poupar ele em um e ter nos outros 5. Exato. Né? Que seja o Vitor Bueno o próximo poupado, pra ter nos outros 4 depois, pra ter hoje, pra ter nos outros 4. Jogo em casa, né? Também, você vê, e ele vai usar as alternativas que ele tem ali, vai deslocar o Eric pra lateral, botar o Alex Santana, né? Sim. Porque também ele não tem muitas peças disponíveis pra fazer grandes arranjos, né? O Christian seria o cara, talvez, pra ocupar esse espaço no time, mas ele também tá voltando de lesão. De uma longa lesão. Ele ficou mais de 100 dias parado, não tem como você então, jogar assim, também nas costas do Christian hoje uma titularidade. E põe o cara ainda, né, numa meia transição ainda, que ele tá fazendo esse retorno, e corre o risco de voltar pro departamento médico, né? Então, tem essa coisa, assim, às vezes o torcedor questiona muito essas escalações, essas ideias que o técnico apresenta, mas, assim, a gente tem que saber o que o departamento de fisiologia orientou, o que o médico orientou. Então, essas questões têm que ser muito levadas a sério por conta disso aí que você tá falando. E essa questão do Christian é muito importante, porque quando a lesão, como foi a dele, que foi uma
lesão reincidente de voltar, fazer transição, quase estar apto a jogar, machucar de novo. E ele teve esse período 2 ou 3 vezes durante o tempo. Então tem que ter muito cuidado, porque é muito fácil você lesionar outro músculo quando você volta. É muito fácil. Porque geralmente quando acontece isso, para de se focar no resto. Foca apenas na lesão, né? Uma coisa é quando faz a transição normal, que daí tá focado em tudo, a lesão já tá curada e beleza, ele volta. Só que quando a lesão fica sendo reincidente, foca muito mais na lesão. E daí, a outra perna, a outra coxa, as panturrilhas geralmente sofrem um pouco mais. Atrofia um pouco. Exatamente. É compensação, né? É compensação, O exato. Johnny tá perguntando Sou irmã de assim... fisioterapeuta. É, isso aí. O Johnny tá perguntando aqui quantos jogos tem em casa o Atlético, né? Então são 3 em casa, hoje o Fortaleza, depois Santos e Vasco. E 3 jogos fora, né? Isso. São dos 6 jogos aí, meio a meio. Meio a meio. Galera participando por aqui, a galera atleticana, o Cleverson Neves, dizendo que hoje a torcida vai ser fundamental para a vitória do Furacão na Arena da Baixada. O Gladi tá perguntando do arbitral do Paranaense. Vai ser essa semana, Essa né? semana, amanhã, quinta-feira. Quinta-feira, dia 9, né? Amanhã, dia 9. 3 horas da tarde. E a tabela sai amanhã já ou até o dia 16, né? Que tem pra sair a tabela, né? Não tem data do final do Campeonato Brasileiro. Você acha que vai ser a tabela do Paranaense? Não, mas tem que ser 2 meses antes pelo Estatuto do Torcedor. Então, pelo Estatuto do Torcedor já Mas devia começa dia 17 de janeiro, o Paranaense, né? Não, acho que é dia 13, hein? Mas pelo Estatuto do Torcedor, o jogo da 37ª rodada já devia ter horário marcado. E Com não certeza. Não tem. O Gladys tudo bem, Sebagi. mas Aliás, a CBF 35ª não tem, dia 26. Não, é o último Mas jogo que tem é o final de semana agora. Então, mas é por causa da data FIFA, né? Por isso que Não, a é porque CBF... a CBF é uma vergonha ali. Mas o que né? não tem nada a ver, a Os data caras FIFA tão come o vergonhosa, horário Porque a da... CBF é vergonhosa. Se você vai hoje pra Europa e quer ir em qualquer grande liga do mundo, Sim. você sabe que que jogo você vai ver daqui a 8 horas, meses. que Eu já dia, sei. que horas Então, e aí, ó. aonde, né? Eu já sei. Exatamente. E qual competição A NBA ainda? é Março. assim também, Claro, né? cara. A NBA, por exemplo, Tudo marcado. você programa férias, vou tirar férias nos estados. Já escolhe vou o na jogo que você Disney. vai. Lá só muda jogo por uma catástrofe. É. Aqui muda jogo porque o gramado é ruim, aqui muda o Porque jogo tem show. aqui muda o jogo. Pelo Que acabou amor de a Deus, luz. isso é uma várzea. Parece uma várzea. Ei, Até Brasil. porque que eu tinha dinheiro, Perdão, assim, perdão. eu até viajava, eu ia pra Orlando lá. Oi? Eu gostava de ir lá ver jogo do Se o Linhares Orlando não tem Magic. dinheiro, então... Imagine nós. Aí, Encerrada, né? Assim, comprava com boa antecedência, de 4, 5 Exatamente. meses, já o lugar ali, tudo certinho, né? Eu assisti jogo da Champions League em Londres. Pra você ter uma noção, o ingresso que eu comprei chegou 2 semanas antes de eu chegar no hotel. Eu cheguei lá, o cara me entregou o hotel. A primeira coisa que o cara fez É. quando eu cheguei pra fazer check-in no hotel, o cara me entregou O ingresso. E tava 2 semanas antes já. Eu recebi E eu aqui o comprei uns 3 ingresso meses antes. no Brasil. Luciano um ano Schwartz. antes de viagem marcada. Luciano Schwartz, se empatar com Fortaleza já é grande coisa. Aí o Gladys Sebagi diz aqui, tinha raiva do Eric, porque ele finalizava muito mal e ele melhorou Se bastante. empatar com o Fortaleza, eu acho que vai É azedar ruim, o caldo. Para, tem o Atlético ganha hoje, Não, gente. vai ganhar, tá valendo vai duelo, ganhar, vocês vai- estão loucos? não, vai ganhar, Preciso Atlético vai pontuar ganhar. contra a Eu Janaína. gostaria de torcer Então- muito pra que o Atlético ganhasse, mas aí eu tropecei, porque o Botafogo também, pelo amor de Deus, né? Não Então- reage.